Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Quarta-feira, né? Hoje tem muito futebol. Porém, vim falar sobre um jogo muito importante que rolará na Neoquímica Arena amanhã, né? Corinthians contra Always Ready da Bolívia. Partida que vale a classificação. Partida de amanhã terá cara de decisão em Itaquera. Mas antes de chegar, né, na partida, trazer os destaques do jogo de amanhã, já se inscreveu no canal? Já deu essa moral aí pra gente? Clica aí na sineta, se inscreva no canal, curta nosso conteúdo, veja os nossos vídeos anteriores também, que tem muito conteúdo interessante, muito conteúdo bacana de Copa do Mundo, de todas as competições disputadas pelas equipes brasileiras, vídeos sobre a Eurocopa também, então dá essa moral pra gente aí, beleza? Muito obrigado aí para você que está chegando, você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, e você que já está com a gente, continue aí, porque tem muito conteúdo chegando aí do R-City. Outro destaque, esqueci no último rapidinho, né? Esqueci de falar do nosso parceiro, né? Da Rádio Arena Esportes, né? Que está replicando o nosso conteúdo aqui do Rivais Sim Inimigos também. Então, entra lá no site www.radioarenaesportes.com. Além disso, né, se inscreva no canal do YouTube da Rádio Arena Esportes, na página do Facebook, sempre com transmissões esportivas lá, jogos de futebol, Fórmula 1, um conteúdo muito interessante do nosso parceiro. E também estará, né, no site da Rádio Arena Esportes esse Rapidinha. E você que está vendo o Rapidinha pela Rádio Arena Esportes, vem aqui pro R-City, se inscreva no nosso canal também. Vamos fazer essa troca aí de inscritos para todo mundo sair feliz no final das contas, né? E o Corinthians, né? O Corinthians está na última rodada da primeira fase da Libertadores, né? Sexta rodada. E o Corinthians encara amanhã a equipe boliviana do Always Ready, né? Always Ready, que não traz boas lembranças para o Corinthians, né? Corinthians depende apenas de si para ir para as oitavas de final da Libertadores, né? Irei explicar como. Em caso de uma simples vitória, o Corinthians está garantido já nas oitavas de final da Libertadores, né? Dependerá apenas do resultado entre Deportivo Cali e Boca Juniors para saber se será o líder ou se será o segundo colocado, né? Tem uma briga ali no saldo de gols entre Corinthians e Deportivo Cali. Então, se o Corinthians ganhar por uma larga vantagem dos bolivianos e os bolivianos e a equipe colombiana, né, do Deportivo Cali vencer por 1-0 e o Corinthians vencer por 4-0, por exemplo, o Corinthians garante a vaga na liderança, né? E em teoria pegará uma equipe mais fraca, né? Com todo respeito, pegará uma equipe que ficou em segundo em algum grupo da Libertadores. Caso o Deportivo Cali, o Corinthians vença, só que o Deportivo Cali vencer o Boca e ficar na frente em saldo de gols do Corinthians, então o Corinthians ficará em segundo no grupo e, em tese, pegará um adversário mais complicado. Então o Corinthians precisa vencer, fazer um bom saldo de gols para tentar se garantir na liderança, né? Em caso de empate, né, o Corinthians também se classifica sem depender de ninguém. Ó, uma vida tranquila para o Corinthians nessa última rodada, né, da Libertadores. Porque se o Corinthians empata, o Corinthians chega a 9 pontos na competição. Boca Juniors tem 7 e o Deportivo Cali tem 8. Então, se o Cali vencer, ele vai para 11 e o Corinthians fica com 9 e fica em segundo. Se o Boca vencer, o Corinthians ultrapassa o Deportivo Cali, fica um pontinho à frente e o Boca se torna líder do grupo, mas o Corinthians permanece na segunda colocação. Então, né, em caso de empate entre as duas equipes, o Corinthians, obviamente, também se classifica. Então, Corinthians de 3 resultados, 2 garante o Corinthians na próxima fase da Libertadores. A vida do Corinthians não está tão complicada. Porém, caso uma tragédia aconteça amanhã na Neoquímica Arena e o Corinthians perca a partida, aí o Corinthians fica na dependência da partida entre Deportivo Cali e Boca, que será no mesmo horário, né? Será às 9 da noite.
as duas partidas, só que a partida do Boca e Deportivo Cali é lá na La Bombonera e a do Corinthians contra o Always Ready é na Neoquímica Arena. Então, caso o Corinthians perca essa partida contra o Always Ready, o Corinthians tem que torcer desesperadamente para o Deportivo Cali vencer o Boca, para o Corinthians se manter ali tranquilo na segunda colocação. Caso contrário, em caso de empate, né, dependendo da derrota do Corinthians, em caso de empate ou derrota, o Corinthians ficará de fora da primeira fase, da segunda fase da Libertadores, né, das oitavas. É bem complicado, né? Vamos combinar aqui que é muito difícil, né? E vocês vão entender o porquê que é difícil o Corinthians perder essa vaga, né, para as oitavas de final da Libertadores, né? Primeiro, né? O treinador do Always Ready, deixa eu pegar aqui na colinha o nome dele, que é o Eduardo Villegas. Ele já falou em entrevista coletiva que a equipe do Always Ready virá como equipe reserva, porque os bolivianos são os únicos do grupo que não tem mais chance de classificação para a próxima fase, né? Só Boca, Deportivo Cali e Corinthians brigam por essas duas vagas. Então, a equipe boliviana que disputa a semifinal do campeonato local vai guardar todas as suas forças para a partida de domingo, né, da semifinal do campeonato boliviano. Então veio para o Brasil com uma equipe mista, entrará em campo com uma equipe mista, o que facilita já a vida do Corinthians, um ponto muito positivo, né? O treinador, óbvio, né, o treinador do Always Ready, falou que virá com uma equipe reserva, mas que isso é bom, né? Porque os jogadores vai dar mais rodagem para outros jogadores que não estão entrando muito em campo e que confia na competência dos jogadores, né? Aquele papinho, né? Aquele papinho para ficar bem com todo mundo. Então o treinador está sendo esperto, está sendo político e está fazendo a parte dele. Mas é um baita de um ponto positivo para o Corinthians, né? O Corinthians que foi derrotado, né, na primeira rodada da Libertadores pelo Always Ready por 2-0, só que foi na Bolívia, né? A altitude acabou complicando bastante o Corinthians. O Corinthians não vivia uma boa fase, hoje em dia o Corinthians já está numa fase melhor. Então, todos nós sabemos que a equipe do Always Ready não é uma equipe forte, né? Jogando aqui no Brasil, o Corinthians já seria favorito naturalmente. Agora a equipe boliviana vindo com uma equipe reserva, o Corinthians se torna ainda mais favorito e é aquilo, né? É um jogo que pode ser até para o Corinthians fazer um bom saldo de gols. E o Corinthians, né, ele, como eu disse, perdeu, né? Então, além da classificação, o Corinthians tem aquele gostinho de revanche, né? Até porque foi a única derrota do Corinthians nessa primeira fase da Libertadores, né? Depois, as duas partidas que disputou na Neoquímica Arena contra Deportivo Cali e Boca Juniors, o Corinthians venceu. E quando jogou fora de casa contra o Cali e contra o Boca também novamente, o Corinthians empatou. Então a única derrota que o Corinthians acabou amargando nessa primeira fase foi contra o Always Ready. E muitos muitos não esperavam essa derrota, aliás, né? Muitos esperavam que essa partida o Corinthians era franco favorito, mesmo jogando na Bolívia, né? Na altitude, num lugar que jogadores brasileiros geralmente sofrem, né? Mas o Corinthians era tido como favorito e acabou decepcionando. Mas depois, nas outras rodadas, o Corinthians acabou se recuperando, tanto que está em segundo no grupo e está muito bem encaminhada. Mas nada está garantido ainda para o Corinthians. O Corinthians, além dessas vantagens, né, da equipe boliviana entrar com time reserva, o Corinthians ele está a 8 partidas sem perder, né? Então é um bom retrospecto do Corinthians. E a Neoquímica Arena vem sendo um dos principais fatores positivos para o Corinthians nessa temporada, né? O Corinthians perdeu uma partida em 2022 jogando na Neoquímica Arena, que foi contra o Santos, lá no comecinho do Paulista, em fevereiro ainda. Depois disso, o Corinthians não perdeu mais sob seus domínios. Muito importante também o fator casa para o Corinthians. Todos os ingressos já foram vendidos para a partida de amanhã. Então, Neoquímica Arena lotada, né? O time num bom momento, é a combinação perfeita para o Corinthians fazer um grande resultado e se garantir na próxima fase da Libertadores, né? Nas oitavas de final. E o Corinthians ele vem de um empate no Clássico, um empate que acabou
preocupando boa parte da torcida, principalmente a primeira etapa do Corinthians. O Corinthians não foi bem no primeiro tempo, melhorou um pouquinho no segundo tempo contra o São Paulo e acabou buscando o empate. Mas, óbvio, né? O São Paulo é uma equipe mais qualificada do que o próprio Always Ready, mas fica a lição, né? Para o Corinthians não sofrer dentro da sua casa, né? Porque sofreu contra o São Paulo, quase perdeu o tabu, né? Que já vem há 8 anos aí entre Corinthians e São Paulo. Então, o sinal de alerta foi ligado para o Corinthians. Importante isso também para o Corinthians entrar ainda mais focado para essa decisão de amanhã. E jogando em casa, né? Já falei, né, há alguns minutos atrás sobre a importância da Neoquímica Arena. Pela Libertadores, o fator casa é ainda mais importante, né? Das duas partidas que o Corinthians jogou em casa contra Boca Juniors e Deportivo Cali, que são adversários bem mais qualificados do que o próprio Always Ready, o Corinthians ganhou. Sofreu um pouquinho contra o Deportivo Cali, é verdade, mas venceu. E contra o Boca jogou muita bola, jogou bem contra o Boca e venceu por 2-0. Então, o Corinthians vem usando muito bem a Neoquímica Arena, né, nessa Libertadores. Então, amanhã é um dia para mostrar a força da sua casa, a torcida mostrar a sua força também para o Corinthians seguir, né, seguir vivo na Libertadores de 2022. E o Corinthians quase certo já, né? Não foi nada confirmado, mas pelas informações que vem de treinamento, dos treinamentos da semana, o Cássio não treinou, então o Cássio não será titular na partida de amanhã, né? O Cássio que teve uma subluxação no ombro esquerdo, ele é... Vou cravar aqui, hein? Vou arriscar. O Cássio é desfalque para a partida de amanhã. Certamente quem atuará amanhã é Matheus Donelli, porque o Ivan nas últimas partidas ele também nem relacionado foi para alguns jogos do Corinthians. Então, Matheus Donelli é nome certo para titularidade na partida de amanhã. Partida decisiva, o menino da base corintiana terá a oportunidade. Então, boa sorte aí para o Matheus Donelli na partida de amanhã, que é muito importante. Corinthians perde no gol, né? Que o Cássio não jogará na partida de amanhã, né? Só com um milagre, né? Com uma recuperação muito ágil, que provavelmente não acontecerá. Mas o Fagner retorna, né? O lateral direito do Corinthians, que ficou algumas partidas fora, se lesionou contra o Deportivo Cali jogando fora de casa, ficou alguns jogos fora e amanhã estará de volta e provavelmente será titular. Já voltará assumindo seu lugar ali na lateral direita corintiana. Além do desfalque do Cássio, Raul Gustavo suspenso e Cantígio e Vitor Pereira, que foram expulsos na última partida contra o Boca Juniors, também estão fora. Então o Corinthians não terá seu professor no banco de reservas e o Raul Gustavo, né, que vinha sendo titular nas últimas partidas, também está de fora, né? O Cantígio não era titular, não fará tanta falta assim como o Raul Gustavo. O provável Corinthians de amanhã vem com Matheus Donelli, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Na meiuca do Corinthians, Duqueiroz, Juliano e Renato Augusto. E amanhã promessa de trio de ataque no Corinthians, com Roger Guedes, Gustavo Mosquito e Júnior Moraes. Um bom time, ele mesclou alguns jogadores, o Jô, que geralmente vem sendo titular, ficará no banco de reservas, dará oportunidade, né, para o Júnior Moraes atuar, quem sabe dar uma moral ali pro brasileiro naturalizado ucraniano, marcar gols ali e ganhar o carinho da torcida. Já marcou contra a Lusa, mas fez muito pouco ainda desde a sua chegada, né? Uma boa equipe, uma equipe que dá para vencer os reservas do Always Ready, né? Com todo o respeito à equipe boliviana, o Corinthians ele tem mais do que obrigação de vencer essa partida de amanhã. Primeiro, né? Porque o Corinthians ele necessita dessa vitória para se manter vivo na Libertadores e porque a equipe boliviana ela é muito mais tecnicamente ela é nivelada bem mais por baixo do que a equipe do Corinthians. Então o Corinthians entra com essa obrigação de vencer, né? Eu vou dar o palpite que amanhã será 3-0 para o Corinthians. O Corinthians não terá dificuldades na partida de amanhã e garantirá sua classificação. Acredito que será líder até na sua chave e, em teoria, enfrentará um adversário um pouquinho mais fraco, né? Então a vida do Corinthians nas oitavas será mais... Não dá para falar fácil, né? Libertadores é muito complicado, mas pegará uma equipe um pouquinho
pouquinho mais fraca, né? Vamos falar o português bem claro, mas nenhuma equipe, né, que se classificou, que vai garantir a classificação para as oitavas, é uma equipe fácil, né? É complicado e até desrespeitoso falar isso, né? Pela dificuldade da competição. Então, acho que para a partida de amanhã o Corinthians não encontrará dificuldades, mesmo mesclando alguns jogadores, tendo a ausência do Raul Gustavo e do Cássio, mas a equipe do Corinthians é muito mais forte que o Always Ready, vive um bom momento na temporada, não perde na Neoquímica Arena desde fevereiro, então são ingredientes perfeitos aí para o Corinthians manter a boa fase, né, e fazer a festa com a torcida e no final da noite da próxima quinta-feira, né, no caso amanhã, o Corinthians confirmar a classificação para a oitava. Nada está confirmado ainda, mas o Corinthians está muito perto, já está com um pezinho ali nas oitavas de final, né? Partida de amanhã, então. Meu palpite, 3-0 para o Corinthians. E o seu? Comente aqui, tá? Curta nosso conteúdo, compartilha, se inscreva. Você que chegou até o final do vídeo aí, muito obrigado pela moral. E esse foi mais um Rapidinha, né? Trazendo todas as informações da partida de amanhã, prováveis escalações, desfalques, tudo aí para você ficar sabendo de tudo. Você que viu esse vídeo, é só sentar amanhã no sofá e assistir o jogo, porque você já está sabendo de tudo. A única coisa que vai faltar é a escalação oficial, que sai um pouquinho antes do jogo, mas eu trouxe uma prévia que será bem provável essa escalação, tá bom? Para a partida de amanhã. Rapaziada, grande abraço para vocês. E é isso, tamo junto. Se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo do R-City. Falou!